Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. O título do nosso devocional de hoje são as designações divinas, né? Aquelas expressões humanas atribuídas a Deus, né? Para nós compreendermos o seu caráter e entendermos os seus propósitos eternos para o homem. Podemos dizer que em tudo o que as Escrituras dizem a respeito de Deus, usa-se linguagem antropomórfica, ou seja, linguagem que fala de Deus em termos humanos. Na verdade, cada descrição de cada um dos atributos divinos deve ser compreendido à luz de tudo o mais que as Escrituras nos dizem sobre Deus, mesmo que as Escrituras se utilizem de figuras humanas, de atribuições humanas, né? De designações humanas. E é isso que nós vamos ver nessa série de devocional, ainda falando sobre a teologia sistemática, falando sobre a doutrina de Deus, né? A teleologia, né? O estudo da revelação de Deus, né? E a grande diversidade de descrições de Deus são tiradas da experiência humana e do mundo natural. Pois é aqui que vivemos, é nesse mundo natural, nesse mundo físico que nós vivemos. Então, é por isso que a Bíblia vem carregada de expressões, né, do nosso cotidiano, das nossas relações afetivas, na verdade, e da nossa relação com a natureza, da nossa relação com as outras criaturas que Deus fez, né? Bom, essa linguagem deve nos lembrar de que Deus criou o universo para que este revelasse a excelência, né, do caráter divino, ou seja, a criação revela Deus, revela o seu caráter, inclusive, para que nós possamos reconhecer e manifestar a glória de Deus. E a compreensão do caráter divino, segundo as Escrituras, tem como objetivo abrir os nossos olhos, né, e nos fazer Deus conhecido. Então, esse é o grande desafio que nós temos. E, é claro, devemos entender isso através da revelação das Sagradas Escrituras, para não fazermos uma interpretação equivocada, né, da mesma. Então, quando a Bíblia usa figura de linguagem, né, da natureza, da criação, ou aspectos, né, humanos, é simplesmente a forma de linguagem, de comunicação de Deus para com o homem, né, numa linguagem que nós possamos entender. É claro que todas essas designações, quando atribuídas a Deus, revela a perfeição de Deus. E a gente, claro, quando a gente olha para a criação caída e para nós mesmos, sempre que nós falamos algo, nós temos que ter uma ressalva aí, né? Porque nós não somos perfeitos como Deus. Então, quando há uma designação humana a Deus, é no sentido da perfeição divina, né? Mas quando é apenas para nós, de nós para nós, né? Humanos para humanos, aí, é claro, nós devemos entender como algo que carece de perfeição, que é imperfeito, tá bom? Então, hoje nós teremos duas designações sobre a pessoa bendita de Deus, que eu acho que vale a pena a gente entender e compreender no contexto bíblico e tirar lições espirituais para as nossas vidas, tá certo? A primeira delas está lá em Êxodo, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Êxodo, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Designações. Deus é chamado de homem de guerra. Já parou para pensar nisso? O Senhor sendo chamado como um guerreiro, como um soldado universal, né? É como um soldado, né? Um marine, né? As forças especiais. Bom, essa é a figura de linguagem que nós vamos tratar aqui, né? No contexto do período bíblico, né? Então, homem de guerra. Acompanhe comigo Êxodo capítulo 15, versículos de 1 a 4. Diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó
e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Então, olha que interessante aqui o contexto, né, que nós encontramos aqui, essa passagem maravilhosa, né, fala da saída do povo de Israel, né, do Egito. O povo viu o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás, e aí então, né, nós vamos ver aí a situação. Já já nós vamos ver né, o capítulo 14, versículo 14. Então, é esse o contexto. E do exército de Faraó vindo atrás para guerrear contra o povo que acabou de sair da escravidão, né, com o que tinha, o que podia levar, né, nas costas, e o exército de Faraó atrás. Bem, e aí é nesse momento que a Bíblia diz que o Senhor é homem de guerra, ou seja, é aquele que combate, que batalha, que peleja, que luta, na verdade, que enfrenta a adversidade que sobrevém aos homens, tá certo? Eu quero um outro texto paralelo, depois nós vamos para um pouco mais da explicação e aplicação. Vamos lá agora para Isaías, capítulo 42, versículos 10 a 14. Olha só, agora nós vamos entender também mais uma vez a expressão, vamos encontrar mais uma vez a expressão homem de guerra. Então vamos lá. Diz assim, Isaías 42, 10 a 13. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes, alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem o cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra seus inimigos. Então percebam, temos várias figuras de linguagem aqui sobre a criação, exaltando, louvando e glorificando a Deus pelo quê? Pela sua defesa em favor do seu povo. Como homem de guerra, ele sai vitorioso, né? Ele é aquele que batalha e vence, tá certo? Então, homem de guerra, pois o Senhor peleja, batalha e luta por seus filhos. Vamos voltar lá para Êxodo. Agora vamos ver o capítulo anterior, capítulo 14, versículo 14. Olha só o que diz Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Uau, o que é isso? Bem, o que acontece aqui? Como eu disse, o povo acabou de sair, né, da escravidão do Egito, eles estão caminhando para a terra prometida, e eles têm em frente deles o Mar Vermelho. E atrás vem Faraó com os seus exércitos, homens de guerra, treinados para a batalha, ou seja, seria um massacre, uma carnificina. Homens, mulheres e crianças, todos seriam assassinados, pois essa era a ordem de Faraó, matar a todos. E aí o povo, então, clama a Moisés, e Moisés clama ao Senhor. Então diz para Moisés, Deus diz para Moisés, marche, o que você tem na sua mão? A vara. Fere o mar com a vara. E aí nós sabemos, ele toca, né, o Mar Vermelho, também na Bíblia aparece como mar de juncos, né? E aí então o mar se abre e o povo passa sozinho, né, na seco, sozinho o povo, e o exército de Faraó vem atrás e o mar então se fecha sobre o povo soldado, guerreiro, né, sobre os soldados e guerreiros de Faraó, os egípcios, né, que são ali derrotados de uma maneira em que o povo de Israel não precisou lutar. Então é nesse sentido que a Bíblia se refere a Deus como homem de guerra, aquele que luta as nossas pelejas e que vence os inimigos do seu povo, daqueles que ele tem como seus filhos. Então essa é a figura retratada aqui nas Sagradas Escrituras. Mas tem um texto muito, muito precioso, que é uma referência maravilhosa sobre isso, né? Sobre Deus ser homem de guerra, sobre Deus pelejar por mim e por você, aquelas batalhas das quais nós não podemos vencer. Né? Deus não vai pelejar aquelas batalhas que são nossas, né? Propriamente ditas. Né?
mas Deus vai pelejar aquelas que nós não temos condições de vencer e que está além da nossa capacidade de guerrear, pois não temos as armas, não temos as forças, não temos a capacidade. Né? E aí acredito que vem muito mais para essa questão da batalha espiritual que cada filho de Deus tem que travar diariamente, né? Nossos conflitos, nas nossas as tentações, tudo isso que é um grande desafio para cada um de nós. Então, não é à toa que tem 2 best-sellers, né, escritos, né? A Batalha de Todo Homem e A Batalha de Toda Mulher, que trata justamente essas áreas de conflito, né? Espirituais, emocionais, psicológicos, batalhas na mente, em que nós dependemos de Deus, carecemos da intervenção divina para vencermos, né? Vencermos Satanás, os seus demônios, né? Os seus dardos inflamados, os seus ardis. Então percebam que vai além da nossa capacidade, assim como essas batalhas físicas, de guerra mesmo, que Israel enfrentou. Então, um texto que ilustra bem isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Abra comigo lá e leia o que está escrito. 2 Crônicas 20, 17. Deus falando para Josafá, né, rei de Judá. Josafá começou muito mal sua carreira como rei, mas se arrependeu, buscou o Senhor, foi perdoado, restaurado, né? E agora ele tem um grande desafio. Por quê? Nós temos Amon, Moabe, Edom, né? E a Síria se unindo, né, para atacar o reino do sul, o reino de Judá, cujo rei nesse momento é Josafá. Então ele clama ao Senhor. E olha só o que o Senhor diz sobre essa batalha, né? Lembra da figura? O Senhor é homem de guerra. Acompanha aí comigo, então, 2 Crônicas 20, 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Uau! Postai-vos, né? Ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha só que impressionante isso. Tem uma confederação de exércitos, 4 nações, vem com um exército varrendo a terra para atacar Jerusalém, Reino do Sul, Reino de Judá, e Josafá então treme nas bases, como a gente poderia dizer, né, de uma forma mais popular, e ele então clama ao Senhor e Deus diz, não se preocupe, eu vou pelejar por vocês, eu vou lutar essa batalha que você não pode vencer, essa luta que você não pode ganhar, eu vou batalhar por você. Já parou para pensar nisso? O Senhor está ao seu lado, nas suas batalhas, nas suas lutas, sejam as lutas mais íntimas e pessoais, espirituais, emocionais, psicológicas. Deus está com você. E como alguém já disse, se Deus está do nosso lado, nós somos a maioria. Não há como sermos derrotados. Talvez a grande pergunta é, estamos do lado de Deus? Josafá estava do lado contrário a Deus. Ele se arrependeu, buscou o Senhor, foi restaurado e agora Deus estava do lado dele. E ele então tinha certeza de que pelo poder do Senhor ele iria vencer essa grande peleja. E foi o que aconteceu. No fim, o Senhor leva os exércitos das nações inimigas a guerrearem entre si. Eles começaram a lutar entre eles, houve uma discórdia, uma desavença, uma afronta, e aí eles começaram a lutar entre eles, e assim o rei de Judá, Josafá, saiu vitorioso, porque o Senhor é homem de guerra, o Senhor é que batalhou as batalhas dele, e o Senhor está conosco, o Senhor está em nós, e sairemos vitoriosos também. Creia nisso, porque o Senhor é homem de guerra, e quando ele sai para a batalha, ele sai para vencer. Ele é o campeão da peleja. Ele há de vencer pelo seu poder. Então, é uma figura de linguagem que mostra que Deus luta as nossas batalhas para nos dar a vitória retumbante no Senhor. Também nós temos designações, Deus, outra designação que eu quero mencionar aqui nessa parte é Deus é chamado de Pai. Já parou para pensar nisso? Deus é chamado de Pai. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai lá por um texto clássico, o Sermão da Montanha,
Mateus capítulo 5. Vamos ler os versículos 16, 44, 48, depois nós vamos ler Mateus 6 ali. Realmente, o Senhor Jesus vai mostrar para a gente, né, o Pai Nosso, vosso Pai. É uma leitura maravilhosa que mostra a paternidade divina, né, sobre nós. Né? Nós não temos dúvidas que Jesus é o Filho de Deus, mas quando ele diz vosso Pai, né, apontando para os discípulos, para Israel e para aqueles que são os seus seguidores, é realmente uma leitura diferenciada. Então, acompanhe comigo, vamos lá, Mateus capítulo 5, olha só o que nós encontramos no versículo 16. Assim, Jesus falando, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Vosso Pai que está nos céus. Olha o versículo 44 agora, olha só o que nós lemos. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nada fácil, hein? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos a paternidade, mas o reconhecimento aqui é daqueles que assim são filhos mesmo. Quando somos filhos? Quando vivemos para a glória do nosso Pai. Quando somos capazes de perdoar, quando somos capazes de orar pelos nossos inimigos, quando nós somos capazes de realmente, pelas boas obras, revelarmos quem é o nosso Pai Celestial. Também aqui, olha só, no versículo 48, diz assim, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perceberam? Ele não fala sejam perfeitos como o vosso Pai aqui na terra, porque os nossos pais não são perfeitos. Nós que somos pais também não somos perfeitos. Então, aí é que está o contraste da figura de linguagem, né? Desse antropomorfismo, né? Quando Deus usa figuras humanas para si próprio. Mas aqui é a diferença. Os nossos pais terrenos não são perfeitos. O nosso pai terreno não é perfeito. Mas o nosso Pai Celestial, esse sim, é perfeito. Vira aí, capítulo 6 agora. Vamos ler aqui o versículo 1, Mateus 6, 1, que diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Olha aí, ou fazemos as coisas para os homens, ou fazemos as coisas para Deus. Mas podemos fazer as coisas aos homens para Deus. É diferente, tá certo? E o capítulo 6, versículo 4 diz, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. O seu Pai. Isso é muito precioso aos nossos olhos. Bem, também o capítulo 6, versículo 6 diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha que interessante isso aqui, aquilo que fazemos a Deus, né, em secreto. Deus nos recompensa publicamente. Também o versículo 9, que diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha aí o versículo, agora o versículo 14, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha o versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E o versículo 18, para não pareceres aos homens que para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu quero então, esse é um texto muito claro aqui, que fala dessa parte de Deus como Pai, né, daqueles que ele tem por filho, mas eu quero finalizar com um texto maravilhoso de Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16, que diz assim, acompanhe comigo a leitura, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,
mas recebereste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Abba, Pai, essa é uma das expressões preferidas de Jesus. E essa é uma das minhas expressões preferidas. Abba, Paizinho querido. Não é hebraico. Av é pai em hebraico, é aramaico. O que traz aí um tom intimista dessa expressão, Abba. Já parou para pensar? Você pode chamar a Deus, o Pai Celestial, o homem de guerra, de paizinho, paizinho querido. Essa é a intimidade que só os filhos têm. Essa é a intimidade que Deus, o Todo-Poderoso, quer ter com você e comigo. É por isso que nós estamos aqui, estudando a sua palavra, fazendo esse devocional, para conhecermos mais a Deus e poder nos relacionar com Ele de forma mais intimista, mais íntima. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. De um lado nós temos o homem de guerra, né, aquele que batalha por nós, e do outro lado nós temos o nosso paizinho querido, aquele que nos ama e que, como pai, nos ensina como glorificá-lo, a como fazer as coisas, a como viver para o nosso próprio bem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente, meu querido irmão, minha querida irmã, nossos internautas, pessoas, nossos aqueles que nos acompanham no YouTube, né, nossos seguidores aí do canal do Templo Batista de Indianópolis. Se essa mensagem foi uma bênção para você, se te edificou, se te despertou para algumas áreas, dá o seu joinha, tá certo? Compartilhe esse vídeo e depois que você sair do vídeo, faz um comentário, diga que foi uma bênção esse tempo junto aí de devocional, tá certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Queremos chegar aí ao número de 1000 inscritos, tá bom? Então, faça essa gentileza, se for uma bênção para você, se inscreva no nosso canal, tá certo, meus queridos? Então, que Deus abençoe, um bom dia na presença do Senhor. É uma alegria estarmos juntos todas essas manhãs, aprendendo mais de Deus e tendo você ao nosso lado é sempre uma grande alegria, tá bom? Não deixe de dar o seu joinha e de compartilhar essa mensagem. Até o próximo devocional. Shalom.